Olá, estamos começando mais um Profetizando Vida, esse programa que tem sido uma bênção na vida de milhares e potencialmente milhões de pessoas. E tudo que nós queremos nesse programa de hoje é também ser uma bênção na sua vida. O intuito de estarmos aqui é profetizar a vida sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua família, por meio da palavra de Deus. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela ilumina a nossa caminhada, ela é luz para os nossos caminhos. Essa é a palavra de Deus. Essa palavra que traz vida às nossas vidas. Que nesse programa você possa abrir o seu coração diante da palavra de Deus, daquilo que Ele deseja trazer ao nosso coração nesse dia de hoje, para que você seja uma bênção, que você cumpra todos os propósitos que Deus tem para você. Eu quero falar nesse dia sobre palavras de vida eterna, um diálogo de Jesus com os seus discípulos. Eu quero ler com você um texto de João, capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso de número 60. Eu queria que você acompanhasse a leitura comigo, por favor. João, capítulo 6, a partir do verso 60. Diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se proveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair. E prosseguiu: E por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Nunca foi tão necessário para nós uma palavra de esperança. Nós vivemos em um tempo tão desafiador há tantos meses, uma pandemia que assola uma sociedade, as nossas vidas, e todos os dias, enquanto pastores, igreja, estamos aqui auxiliando, orando, chorando com os que choram, orando por cura, vendo muitos milagres e vendo Deus também soberano sobre todas as coisas. Existe uma palavra, apenas uma, que é eterna. As minhas palavras aqui uma vez nesse programa, sendo dirigida a você que me ouve, essas palavras não são eternas se forem palavras minhas, mas as palavras que são ditas, que são palavras de Deus, essa palavra é eterna. Essa palavra, ela cura a alma das pessoas. A palavra de Deus, ela tem o poder de restaurar o que estava destruído. A palavra de Deus tem poder de ressuscitar o que estava morto.
A palavra de Deus tem a capacidade de mudar o que precisa ser mudado, de trazer vida ao que estava morto. Essa é a palavra de Deus. No texto que nós acabamos de ler, Jesus, num tempo de instrução, num tempo de ensino, e tudo que Jesus fez foi revelar o reino de seu Pai, o reino de Deus, estabelecer os princípios, estabelecer o reino de Deus na terra. E como nós queremos o reino de Deus na terra, o reino de Deus na minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento, o reino de Deus aí na sua casa. Imagina você vivendo realidades eternas no tempo de hoje, na sua casa. Imagina seu casamento na plenitude do conhecimento, da vontade de Deus. Imagina você nos seus relacionamentos vivendo a plenitude da vontade de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas para que isso aconteça, um reino precisa ser estabelecido. E era isso que Jesus estava fazendo. Jesus tinha acabado de revelar o coração do seu Pai. Jesus tinha acabado de trazer uma mensagem confrontante, sim, mas a vontade de Deus. E quando Jesus ele termina as suas palavras, o texto bíblico vai dizer que alguns disseram: não quero mais. Deixaram de seguir o Filho de Deus, deixaram de viver ou de experimentar essa vontade que é de Deus. Eles estavam ali virando as costas, estavam deixando. Havia muitas pessoas e a ponto de muitos acharem aquela palavra pesada. E olha que Jesus estava ali. Eles não estavam sozinhos, desamparados, não. Jesus estava com eles, meus irmãos. A primeira coisa que o texto nos ensina é que a presença de Jesus faz toda a diferença. Se é pesado com Ele, imagina sem Ele. Se as circunstâncias da nossa vida, elas são tão difíceis e desafiadoras, imagina sem Jesus. Jesus é o alento das nossas almas. Jesus é tudo que nós precisamos. E o texto bíblico vai dizer que eles deixaram, eles abandonaram. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é abandonar Jesus, deixar Jesus de lado, se afastar de Jesus. Não, pelo contrário. O convite de Deus nesse dia é que você se aproxime de Jesus. O convite de Deus é que você se achegue a Jesus. O convite de Deus é que o seu coração se achegue ao coração de Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando muitos deixaram de segui-lo, abandonaram Jesus, ele voltou as suas palavras aos seus 12 discípulos que ele havia convocado, comissionado, e disse a eles: vocês também não querem ir? Vocês também não querem seguir outro caminho junto com esses que abandonaram a fé, abandonaram a presença de Deus, abandonaram a vida com Deus? Vocês também não querem ir? Jesus deu a opção para eles: vocês não querem? E o texto bíblico vai dizer que Pedro disse: Jesus, para quem nós iremos? Irmãos, essa resposta, ela diz muito sobre a quem nós temos seguido. Você tem, ao meu ver, 3 opções. Ou você segue a Jesus, ou você segue a você mesmo, ou você segue ao diabo. A certeza é de que nós não podemos servir a 2 senhores. Nem tudo é o diabo.
Tem coisas que é você, sou eu, somos nós. No nosso egoísmo, nas nossas mazelas, nas nossas vaidades, nós queremos definir o nosso plano, definir os nossos caminhos, nós queremos seguir a nossa vontade. Mas o convite é sempre seguir a vontade de Deus. E cabe uma pergunta para mim e para você. Você está no lugar que Deus deseja que você esteja? Você está cumprindo exatamente aquilo que Deus quer que você cumpra? Você está vivendo a vontade de Deus? Ou você está sendo conduzido ou conduzida por um outro Senhor? Por um outro Deus? A Bíblia vai dizer que Pedro disse, para quem iremos? Não é para onde, é para quem iremos. Você pode deslocar de lugar, você pode mudar de ambiente, você não pode mudar é de Deus. Você pode trocar de lugar, você não pode trocar o Deus. Existe um só Deus, Altíssimo, que venceu a morte, vivo, que tem palavra de esperança, que as suas palavras são eternas, as suas palavras ecoam na eternidade, as suas palavras ecoam no céu, as suas palavras são certeiras, são intencionais, são vida, são esperança para nós. E o texto vai dizer que Jesus, ele disse, olha, foi eu quem os escolhi. Ele disse, não foi eu que os escolhi. E Jesus havia escolhido seus discípulos, chamado. É Jesus quem nos chama. E é por isso que o convite é dele para que nós, primeiro, possamos seguir com ele. Que não sejamos esses que o texto diz que o abandonou. Que não sejamos estes que o texto diz que se levantaram e foram embora. Mas que sejamos aqueles que seguem a Jesus porque ele é o único que tem uma palavra ou palavras de vida eterna. Que o nosso coração se encha de esperança. Para onde? Para quem iremos? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. Eu venho aqui nesse programa de hoje dizer para você que não há outro caminho para você seguir. Não há outra vontade para você fazer, desfrutar, senão a vontade de Deus. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa é a vontade de Deus para você. Se encha da presença e da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna. Eu quero orar por você nessa hora, no nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra que é eterna esteja nos nossos lábios. Não somente nele, mas também no nosso coração. Que a Tua palavra nos fortaleça nesse dia. E que a Tua palavra, Senhor, possa iluminar os nossos dias. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com seu favor sobre cada pessoa que me ouve, sobre cada família aqui representada, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, no nome de Jesus. Que essa palavra possa abençoar o seu dia, abençoar a sua vida. Eu quero agradecer você pela sua audiência, pelo seu compromisso, e que nós possamos juntos nos edificar dia após dia através da palavra de Deus, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Um grande abraço.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.